O silêncio do deserto. O calor do deserto pairava como um manto silencioso sobre o Egito. Os ventos sopravam morrendo no horizonte, trazendo consigo um cheiro seco de areia e distância. José, agora com 110 anos, olhava pela janela do palácio de Tebas, onde fora acolhido como um herói, como um salvador. Seu corpo estava velho, mas seus olhos, seus olhos, ainda carregavam o brilho da visão que um dia mudará sua vida e salvará uma nação. Ele sabia. A morte se aproximava, não como inimiga, mas como uma visitante esperada. Um velho amigo, um alívio, memórias que gritam. Naquela noite, José pediu para estar sozinho. Sentou-se sobre uma almofada de linho, cercado por papiros contendo registros de grãos, contas de palácio e desenhos infantis deixados por seus filhos e netos. Mas ele via além disso. Ele via poços escuros, irmãos traidores, caravanas de escravidão. Sentia novamente as correntes nos pulsos e o gosto do abandono. Vocês intentaram o mal contra mim, ele sussurrou, como se os irmãos estivessem ali, mas Deus o transformou em bem. As lágrimas não desciam mais como antes. O tempo as havia endurecido. Agora, elas escorriam em forma de lembrança. Da juventude, da prisão, dos sonhos, dos reencontros. Enquanto José está deitado em seu leito de morte, ele delira com lembranças do passado. Ele sente novamente o chão frio e escuro do poço, onde foi jogado por seus irmãos. Os gritos de Rúben, a frieza de Judá, o olhar vazio de Simeão. José, voz fraca, em delírio. Por que vocês me odiavam tanto? Eu só sonhava. Eu só via o que Deus mostrava. Um servo observa, assustado. Efraim segura sua mão, tentando acalmá-lo. Mas José grita como se estivesse sendo jogado novamente no fundo da terra. Ele revive os anos de prisão, a humilhação, o silêncio, os gemidos de outros escravos. Ele sente o peso das correntes, mas também revive o momento em que interpretou os sonhos, o instante em que sua vida virou. José, sorrindo em meio à dor. Deus, mesmo no cárcere, estava lá. O chamado. O sumo sacerdote egípcio o visitou com a notícia de que os rituais de embalsamamento estavam prontos. José recusou. Não quero ser um deus entre os deuses do Nilo. Quero voltar para minha terra. Enterrem-me com meus pais, quando Deus vos visitar e vos tirar deste lugar. Os servos egípcios se entreolharam, confusos. Ele, que tinha tronos, exércitos e pirâmides à disposição, pedia apenas um juramento: levem meus ossos com vocês. A multidão que o reverenciava como Zafenat-Paneia, salvador do Egito, agora se calava diante do homem que sabia que não pertencia àquela terra. A esposa silenciosa. Asenate, a esposa egípcia de José, viveu por décadas ao lado dele, mas sempre sentiu a barreira cultural entre eles. Nos últimos momentos, ela se aproxima do leito com um pano bordado com símbolos hebraicos, tentando entender melhor quem era o homem que amava. Asenate, chorando: eu fui tua esposa, mas nunca conheci teu coração por completo. Agora, ele parte, e eu quero segui-lo, mas não sei o caminho. Ela se converte ao Deus de José em sua dor, prometendo ensinar aos netos o que aprendeu tarde demais. Efraim e Manassés chegaram, filhos da terra e do sangue misturado. Olhavam para o pai como um enigma: hebreu ou egípcio, profeta ou governador. José os abraçou com o que restava de suas forças. Vocês são os ramos do meu coração. Mas lembrem-se, não é aqui que termina a história do nosso povo. Uma tempestade de areia se erguia ao longe, como se o deserto chorasse antecipadamente. Manassés tem raiva do pai por sempre falar da terra prometida que ele nunca viu. Ele quer poder, tronos, posição no Egito. Mas vendo o pai definhar, começa a sentir o vazio de uma vida sem fé. Manassés, implorando: pai,
Me diga que este Deus vai nos tirar daqui. Eu quero acreditar, mas não sei como. José o abraça. Suas últimas palavras são para ele. O cajado de Jacó. Antes de morrer, José pede para que busquem o cajado que pertencia a seu pai, Jacó, guardado como relíquia. Ele o segura com força ao morrer, como se conectasse aos seus ancestrais. O cajado é enterrado junto ao sarcófago, um símbolo da continuidade da promessa. A chuva no deserto. No momento exato da morte de José, uma chuva fina cai sobre o palácio de Tebas, algo extremamente raro. Os egípcios interpretam como um presságio, os hebreus, como um sinal de bênção e lágrimas dos céus. O sarcófago de cedro. José recusa ouro e alabastro. Ele exige que o caixão seja feito com cedro do Líbano, madeira usada na Arca da Aliança séculos depois. Dentro, ele deixa apenas uma inscrição: esperem por Deus, ele virá. O êxodo prometido. Na calada da noite, José teve uma visão. Era o mesmo anjo que o visitará na prisão. Ele falava com a mesma voz que um dia dissera: você governará. Mas agora, ele dizia: é hora de descansar. O povo virá. Eles sofrerão, mas sairão com grande riqueza, e você os guiará, mesmo morto. Nessa última noite de vida, José tem um sonho. Ele vê uma terra cheia de leite e mel, e crianças correndo livres. Ele sorri e estende a mão. Seu pai Jacó aparece no sonho e diz: agora você vem para casa, meu filho. José sorriu. Pela última vez. O último suspiro. Na madrugada, quando os primeiros raios do sol tocavam o Nilo, José parou de respirar. Seu corpo foi encontrado envolto em silêncio. Nenhuma expressão de dor. Apenas paz. Uma lágrima havia secado em sua têmpora. Um sorriso leve adornava seus lábios. Ele partirá com a certeza do cumprimento da promessa. A morte de José abalou o Egito. Houve prantos entre os hebreus e entre os egípcios. Mas ele não foi enterrado. Foi embalsamado e colocado em um sarcófago simples, de cedro, com um selo, para a terra prometida. Vozes no futuro. Passaram-se gerações. A opressão começou. Os novos faraós esqueceram José, mas os hebreus contavam sua história ao redor das fogueiras. E quando Moisés, séculos depois, libertou o povo, os ossos de José foram levados com eles, como ele pedirá. Em meio às cinzas e ao sangue das pragas, em meio ao mar vermelho se abrindo em dois, José ainda marchava com seu povo. Morto, mas eterno. Silencioso, mas profético. A morte de José não foi o fim. Foi o eco da promessa. Seu corpo virou símbolo de fé. Seu caixão, uma arca de esperança. Seu nome, uma cicatriz em ouro no coração da história. Ele não teve uma tumba monumental como os faraós, mas foi enterrado onde realmente importava, no coração de um povo, e na esperança de uma terra prometida. Ele morreu. Morreu o homem que foi odiado por sonhar, que foi vendido pelos seus, esquecido por muitos, mas lembrado por Deus. Ele morreu, mas não morreu vazio. José partiu como morrem injustos, com o coração cheio de promessas e os olhos voltados para o céu. Enquanto o Egito lamentava a perda do seu Salvador, o povo hebreu via o nascer de uma semente eterna. A morte de José não foi uma despedida, foi um lembrete, um grito silencioso no deserto, ecoando por gerações. Não se acomodem nas terras de Faraó. O que Deus prometeu, ainda virá. E assim, aprendemos. Aprendemos que o sofrimento não destrói o propósito, apenas o lápida. Que a traição pode lançar ao fundo do poço, mas a fidelidade te levará ao trono. Aprendemos que não importa onde você seja enterrado, o que importa é onde sua fé permanece viva. José nos ensinou que o verdadeiro legado não está no ouro das coroas, mas nos ossos que carregam fé. Ele recusou a glória dos mortos do Egito para descansar como um peregrino eterno,
esperando pela redenção do seu povo. E quando o povo hebreu caminhava entre pragas, sangue e mar aberto, não estavam sozinhos. Carregavam um caixão, mas dentro dele não havia apenas ossos, havia esperança, memória e promessa. Nunca subestime o peso da sua dor, nem o silêncio das suas noites escuras. Pode ser que hoje você esteja no poço, ou na prisão, ou vivendo em terra estrangeira, com saudade de um lar que ainda não viu. Mas lembre-se de José. Ele não se agarrou às riquezas de um império. Ele se agarrou a uma promessa invisível. E essa promessa viveu mais que ele. Essa é a história da morte de José do Egito. Se gostou, deixa o like. Compartilhe com mais pessoas essa história. Se inscreva em nosso canal para receber vídeo como esse. Não deixa de ativar as notificações. Agora vamos fazer uma oração. Senhor, Deus dos sonhos que não morrem, hoje, diante da Tua presença, eu me prostro com o coração em pedaços, mas com os olhos ainda voltados para o céu. Tu foste o Deus de José, o Deus que o viu no fundo do poço, quando a terra parecia engolir suas promessas. O Deus que entrou na cela escura, onde ninguém mais o via, e sussurrou: eu ainda estou aqui. Tu és o Deus que transforma abandono em propósito, injustiça em plataforma, e choro em semente de redenção. Pai, quantas vezes me senti vendido por aqueles que deveriam me amar? Quantas vezes fui esquecido por quem prometeu me lembrar? Quantas noites gritei em silêncio, como José, perguntando: e os meus sonhos, Senhor, onde estão? Mas hoje, eu não oro apenas pela saída. Hoje, eu oro por convicção na espera, por fé no invisível, por coragem para continuar crendo, mesmo quando tudo diz que acabou. Como José, eu não quero morrer rico, quero morrer cheio de fé. Quero que minha história aponte para Ti. Quero que meus ossos sejam memória viva de que Tu cumpres Tua palavra. Leva-me, Senhor, onde os olhos não veem. Conduze meus passos no meio da prisão, no meio da dor, no meio da escuridão, até que a Tua luz brilhe, como brilhou no Egito, e eu entenda que cada lágrima foi o tijolo de um propósito eterno. E no dia em que eu partir, que a minha fé seja levada adiante, que o meu nome não seja lembrado por conquistas, mas pelo Deus que esteve comigo em cada vale, em nome daquele que também foi traído, esquecido e exaltado, Jesus Cristo, meu Redentor, meu irmão, meu José eterno. Amém.